João, vou pedir para que você traga, por gentileza, aquela informação sobre Alexandre de Moraes e o presidente Bolsonaro. E por que essa informação logo após o hino? Te conto já já. Pois não, João, o que diz esta informação? Segundo a Revista Oeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a vice-presidente na eleição de 2022, Walter Braga Neto, tiveram recurso contra a inelegibilidade rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A decisão foi publicada no domingo, mas foi tomada na última sexta-feira. Os advogados da chapa de Bolsonaro haviam solicitado que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário precisava ser aceito pelo tribunal, onde a decisão foi proferida antes de seguir para o STF. Alexandre de Moraes rejeitou o pedido por questões processuais, ao argumentar que o processo não cumpria os requisitos legais. O ministro também destacou que não houve cerceamento do direito de defesa e que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral não violou a Constituição. Em outubro do ano passado, o TSE aplicou nova inelegibilidade a Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder político durante as comemorações do bicentenário da independência. A decisão foi por 5-2. Os ministros do TSE entenderam que Bolsonaro e Braga Neto usaram as celebrações oficiais do 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. Ambos também foram anulados, aliás, multados, com R$ 425 mil para Bolsonaro e R$ 212 mil para Braga Neto, Pitolli. É estranho Alexandre de Moraes apontar que o processo não cumpriu o rito legal. É bastante estranho, né? Mas deixa eu te contar um negócio. Eu quero fazer um convite aqui aos ministros do Supremo Tribunal Federal para um tribunal itinerante, né, visitando cidades do Brasil, né, indo a ginásios, igrejas, salões de festas, né, para juntos, os 11, não sei um só não, hein? Para a gente até multiplicar, né, por 11 as doações, saiam dos gabinetes e montem um Supremo Tribunal Federal itinerante e visitem cidades, né? Eu tenho certeza que será um sucesso. Será um sucesso. Né? O Supremo, imagine, porque o Barroso não foi até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, participar do evento ao lado do Lula. Né? O Supremo Tribunal Federal não destinou recursos para a tragédia no Rio Grande. Vamos fazer o seguinte. O tribunal que mantém Bolsonaro inelegível, poderia criar um tribunal itinerante, o STF nas ruas. Poderia até ter vinheta da Globo como patrocínio, né? STF nas ruas, patrocínio. Poderia ter. Não vejo nenhum problema. Usando da força, da popularidade e do carinho que a população tem pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, fica aqui o meu convite. Né? Já que gostam tanto de política e de fazer política, poderiam estes criar o Supremo Tribunal Federal itinerante. Vou dar uma dica, inclusive, de roteiro. Né? Já que pode chamar STF nas ruas pelo Rio Grande. Não sei, dá para criar o nome, usando da popularidade da turma, né? E saindo do gabinete, como Bolsonaro está fazendo, inelegível que está, o que significa para mim que Bolsonaro não está em campanha. Bolsonaro só está em campanha pelo Rio Grande, campanha que tem nome, inclusive, Unidos pelo Rio Grande do Sul. Essa semana tem presidente Bolsonaro, hoje, em Ribeirão Preto. O pessoal da assessoria de imprensa do STF poderia anotar aí, né? Eu vou passar para vocês. Anote aí. Bom, então hoje tem Bolsonaro em Ribeirão Preto. Turma, anota aí, ó, na paróquia Santa Terezinha, na rua Mariana Cândida Rosa Cury, número 650, na Nova Ribeirânia. O pessoal da assessoria de imprensa do Supremo, anote aí, amanhã, terça-feira, em Rio Claro. Por que eu estou dando a dica? Porque podem fazer o mesmo trajeto, criar um trajeto alternativo, não sei. Mas o Supremo Tribunal Federal, STF nas ruas, vai ser um sucesso com a popularidade dos ministros, eu não tenho dúvida disso. Deixa um homem inelegível, que arrasta multidões, né? Mas se vocês entendem que tudo bem, ele inelegível, Bolsonaro arrasta multidões. Vocês poderiam fazer o mesmo. Né?
Porque vocês também não gozam deste poder do voto para estar onde está, ou para vocês estarem onde estão. Poderiam, numa boa, fazer, por exemplo, em Rio Claro, na terça-feira amanhã, no Sobradão Eventos, né, mais um desses eventos STF nas ruas pelo Rio Grande, quem sabe, né? Ali na Rua do Sobrado 777. Na quarta-feira, o Bolsonaro, atenção, ele vai estar em Campinas, no ginásio do Guarani. De repente, até para se opor, pode fazer no ginásio da Ponte Preta. A gente faz um derby, né? Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal em Campinas, não sei, é só uma ideia. Por exemplo, na quinta-feira em Jundiaí, vocês que adoram fazer a festa da uva com a Constituição brasileira, poderiam fazer esse evento no Parque da Uva, onde Bolsonaro vai fazer, né, na quinta-feira, esse encontro Unidos pelo Rio Grande, ali na Avenida Jundiaí, sem número, no Anhangabaú. Sexta-feira, combina com o Lula, porque o Bolsonaro vai estar em São Bernardo do Campo. Vai estar ali no Clube dos Meninos de São Bernardo do Campo, em Rude Ramos. Vocês poderiam fazer, por exemplo, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Já que o Lula conhece tão bem, tem acesso, facilitaria. E aí no dia 1º de junho, em Guarulhos, ali no Espaço Inter. Lembrando que o Internacional venceu o Corinthians, e não se fala mais disso, hein? Olha o Espaço Inter, sensacional. Na Rua João Cavalari, na Avenida João Cavalari, número 83, no bairro Ponte Grande, em Guarulhos. Então fica a dica para a gente criar o evento STF nas ruas pelo Rio Grande. Vai ser um sucesso. Hein, Olavo? Uma boa ideia, não é? Falta coragem só, né? Mas que o Internacional venceu o Corinthians, venceu, né? Melhor não falar mais disso, né? É melhor mudar. E no ginásio da Ponte, fazer um derby, tipo assim, Bolsonaro no ginásio do Guarani, o STF no ginásio da Ponte. Seria legal, né? Itaquera. Em Itaquera, Sindicato dos Metalúrgicos, né? Itaquera já fizeram evento lá, foi um fiasco lá do 1º de maio, né? Mas, Olavo, e aí? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, ou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negando, né, nesse recurso, a possibilidade de ver Bolsonaro elegível para 2026. Qual a tua avaliação? Vamos conversar sobre bastidores, né? Teve uma treta nesse final de semana mostrando a cara da justiça brasileira, né? Para a gente entender o pano de fundo de como as coisas acontecem. O UOL fez uma matéria dizendo assim, olha, entrevistei alguns juízes, alguns julgadores aqui do TSE, eles disseram que a defesa de Bolsonaro pôs a elegibilidade a perder. Matéria da UOL, citando ministros, então, juízes, julgadores do TSE, dizendo que esses julgadores falaram, olha, o Bolsonaro tinha que ter insistido no TSE com embargos de declaração, tentado manter o caso no TSE, até que houvesse uma modificação do comando do TSE, que vai acontecer em 2026, para que aqueles que foram indicados por Bolsonaro seriam os líderes do TSE e não recorrer para o STF. Pois bem, Alexandre de Moraes ficou muito bravo. Com o UOL? Com o UOL, cara, vai vendo isso. As coisas briga na turminha. As coisas, treta lá em casa, as coisas estão rachando, né? Mandou uma nota, saiu uma nota do STF dizendo que era fake news. O UOL fazendo fake news, nota do STF, onde ele disse que era mentira. Inclusive o Walter Mierovitch fez uma matéria também no UOL, descendo a lenha, dizendo que ministros do STF, do TSE, não poderiam ser fofoqueiros. Alexandre de Moraes manda uma nota pública censurando o UOL, dizendo que o UOL pratica fake news. Aí, já foi incluído no inquérito ou ainda não? Não, mas aí a gente pensa assim, o UOL vai recuar, né? Não! O UOL solta uma nota e sustenta, bravamente sustentou que a matéria é verdadeira, né? Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O que nós vemos nisso tudo é que existe uma articulação. Pitório, você falou do STF, né? STF é o poder mais fraco dos três. Na divisão, não tem exército, não tem orçamento, não dá pitaco em orçamento, salvo nas suas próprias decisões, mas tem que se cooptar com uma governança, com um lado político para se manter. E aí, quando nós vemos essas sujeiras, nos traz tristeza, mas a ruptura, Alexandre de Moraes e o UOL,
nos traz alegria. Melão, e aí? Esse recorrer, essa decisão, Bolsonaro segue inelegível? Qual é a tua análise, Melão? Primeiro, Pitoli, já é um resultado nesse momento previsível. O STF jamais, no recurso, iria reconhecer que houve um erro do TSE, sendo que o próprio STF é sempre tão combativo em relação ao Bolsonaro. Então, esse recurso, ainda mais indo para as mãos de Alexandre de Moraes, dificilmente teria outro resultado que não fosse esse. Primeiro ponto, cabe a gente sempre lembrar, as decisões, antes de tudo, são tomadas no campo político. Então, elas são decididas politicamente, depois, obviamente, se encontram as razões jurídicas. No caso, já havia um entendimento de que Bolsonaro deveria ficar inelegível, depois de toda a presidência, depois de todas as questões envolvidas ali, políticas, de interesses e etc. E aí, obviamente, encontrou esse argumento forçado, na minha opinião, juridicamente falando, não estou falando politicamente, para torná-lo inelegível. E aí, obviamente, esse é o entendimento que existe hoje no STF, esse é o entendimento que existe hoje no TSE. Então, neste momento, vão encontrar razões jurídicas, obviamente, para jamais aceitar qualquer viabilidade de torná-lo elegível de novo neste momento. Então, para mim, já era um resultado previsível, Pitoli. Muito bem, resultado previsível segundo o nosso querido Ricardo Melão.